Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo extremamente fácil de ser executado, que é o dessa peça aqui, olha, uma luva de cozinha. Olhem só que prática de se fazer, que charmosinha. Eu vou dar uma dica para vocês da seguinte forma: quem não tem uma peça como essa, que já vem desenhado, que é um recorte digital, pode estar fazendo também com dois tecidos estampados diferentes, que é um tecido estampado para usar na parte de dentro e um tecido de estampa culinária para usar da parte de fora, né? Não tem problema. Esse meu desenho digital aqui, vocês podem observar que ele já vem com os contornos aqui para mim poder fazer a costura para realizar as luvas. Mas caso vocês venham a fazer com duas estampas diferentes, por exemplo, um estampado interno e um tecido aqui de frutinha ou alguma coisa assim, vocês vão simplesmente riscar um molde, que é uma coisa muito fácil também. Vocês vão pegar uma folha A4, posicionar a mão de vocês aqui, ó. Deixa eu virar ao contrário. Posicionar a mão de vocês aqui, ó, com os dedos entreabertos e o dedão um pouco mais aberto. Então, vocês vão vir com uma caneta e vão riscar um pouco mais para baixo, porque a luva ela precisa encaixar bem na sua mão. Então, você vai medir os 3 dedos para baixo, 4 dedos para baixo do seu punho e vai vir riscando aqui com uma distância de uns 3 centímetros de cada lado. Então, vocês vão vir no papel, riscar aqui assim, ó. Aqui já tá com a costura, por isso que eu tô fazendo maior, né? Aí vem, desce aqui próximo ao dedo, vem, volta e desce aqui. E aqui tá pronto um molde. Vou fazer isso no papel ofício. Depois desse molde arriscado, vocês vão partir para montagem de como que vocês vão fazer uma costura, para que depois que a nossa luva esteja pronta, ela não apareça nenhum tipo de arremate, nem vocês usando ela deste lado, nem vocês virando ela ao contrário, porque dessa forma aqui você pode utilizar a luva dos dois lados. Olha aqui para vocês verem. Se eu virar a minha luva aqui do outro lado, que é o lado avesso da luvas, eu posso utilizá-la normalmente também, aqui, ó. Ela não vai aparecer aqui pelo lado de dentro nenhum tipo de costura, de acabamento de costura, que olha, deixa eu só desvirar aqui, dar um pouquinho de trabalho, né, porque tem 2 camadas de manta, então fica mais grossinha e tem que ser assim, né, porque é uma luva para proteger a mão da gente do calor, né. Deixa eu enfiar alguma coisa aqui, gente. Ó, fazendo que tudo em tempo real e é assim mesmo que acontece, ó. Empurramos aqui, belezinha, belezinha. E aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é o avesso das nossas luvas, mas a gente pode utilizar ele assim também. Então, eu vou explicar para vocês o processo que a gente vai utilizar de montagem para que a nossa peça não apareça nenhuma costura nela. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar o tecido principal da nossa peça, com o lado direito voltado para baixo. Depois dele, eu venho e vou colocar um pedaço de manta. Depois desse pedacinho de manta, eu vou colocar aqui um pedaço de outro tecido estampado que eu vou utilizar para a parte de dentro da minha peça. Então, vou fazer um sanduíche, tecido externo, manta, tecido interno. Aqui agora eu vou fazer o sanduíche no sentido contrário. Então, vou pôr aqui, ó, direito com direito, tecido interno, manta e tecido externo.
que eu vou fazer agora? Só virar aqui, porque eu acabei colocando o contrário. O que eu vou fazer agora? Depois de ter feito esses dois sanduíches, que é tecido de fora, manta, tecido de dentro, manta, tecido de fora, eu vou pegar aqui o primeiro tecido que eu coloquei embaixo de todo o meu sanduíche, de todas as minhas camadas, e vou passar ele pra cima. Vou passar ele pra cima, colocando aqui, ó, o direito com o direito. Eu acabei fazendo uma troca aqui, porque eu tinha virado as mantas na posição contrária, tá, gente? Então, só recapitulando. Esse tecido aqui, ó, era o tecido que tava embaixo. Então, foi a parte de fora, manta, parte de dentro, manta, parte de fora. Porque todos os cortes de dedão tem que ficar pro lado de cá, ó, pra dar certinho aqui, porque eu não cortei a minha manta quadrada. Vocês estão vendo que eu fiz um arredondamento nela aqui? Mas se tivesse quadrado, aí não ia interferir, não. Aí aqui eu vou pegar agora, de novo, meu tecido de baixo e vou passar ele pra cima, colocando aqui, ó, direito sobre direito. Depois de ter colocado essa minha parte aqui, eu posso vir alfinetando todas as camadas, para não ficar dançando na hora de levar lá pra máquina, para o tecido não ficar escorregando. E aí, eu quero passar para vocês a seguinte dica. Como são várias camadas de tecido, tem muito tecido, manta acrílica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura, só não vou costurar aqui, ó, a parte de baixo. Então, eu vou passar uma costura em volta da peça, deixando a parte de baixo sem costurar, e volto com outra costura aqui. Eu vou costurar 2 vezes para ficar bem costuradinho, não correr risco de, na hora de eu desvirar, descosturar alguma coisa. Então, vou lá para a máquina e volto para a gente dar continuidade. Agora, depois de já ter feito as 2 costuras aqui, uma indo e uma voltando, né? Nós vamos recortar o excesso de manta, deixando só 1 centímetro aqui, ó, em volta da peça, pra gente fazer alguns piques e desvirar a nossa peça. Por que os piques? Porque a nossa peça tem costura arredondada. E toda vez que a gente faz costura arredondada, o ideal é a gente fazer piques aqui para facilitar na hora de desvirar a peça. Então, vamos aqui cortar o excesso. Aqui, olha, a gente vai cortar uma camada primeiro e depois a outra, né, para não sobrecarregar a tesoura. Mas a montagem aqui, olha, ficou assim, ó. As 2 partes direitas junto, uma manta, as 2 partes de dentro juntas e outra manta. Então, vamos fazer o recorte e dar os piques e desvirar a nossa peça. Agora, depois de removido o excesso de manta e com os piques feitos aqui, ó, em volta de toda a peça, nós vamos desvirar a nossa luvas. Ou a gente pode desvirar aqui pelo meio, ou pela parte principal, que vai ficar pro lado de fora. Eu vou desvirar pela parte principal, porque aí ela já fica posicionada da forma que eu vou finalizar, fazer o acabamento, que aí eu desviro ela uma vez só. Então, a gente vem empurrando a parte redonda para fora, para não forçar muito a costura. Geralmente, desvirar sempre é um pouco mais complicado, que a gente tem que fazer devagar para não forçar muito as costuras da peça, né? Mas, no fim, dá tudo certo. Agora, eu vou enfiar minha mão aqui, ó, para ver se facilita aqui para ir desvirando. Ah, facilitou bastante. Utilizar
esse lápis aqui para ver se ajuda mais ainda. Pra gente desvirar aqui, ó. Aqui, ó, vamos ajeitando aqui as costuras. O dedinho aqui também, ó, puxando aqui. Bem na pontinha. Pra subir aqui direitinho. E a gente ajeitar as costuras. Deixa eu enfiar a mão aqui por dentro pra ajudar. Aí, com calma, dá tudo certo. Deixa eu enfiar a mão aqui. Pronto. Aí, ó. Desviramos a nossa peça. E aqui embaixo agora, eu vou lá na máquina fazer um acabamento com o viés. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma argolinha com viés e vou vir fazendo aplicação em volta de toda a peça para poder finalizar aqui a nossa luva térmica de uma forma bem simples, né? Pronto, já finalizamos aqui a nossa peça com viés. Este foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar a fortalecer o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de coisa, de artesanato, costura. Espero vocês no próximo vídeo, ok? Forte abraço e muito obrigada!